meus youtubers! Tudo bem com vocês? Mais um tema bombástico. Buemba, buemba! Pessoal, aguçou-me a curiosidade, porque, de todo modo, os Estados Unidos, ele está muito fortemente em evidência no nosso país, em relação à estruturação política e econômica, Então ficou muito em evidência. E aí me deu aqui um insight de estudar as políticas de crédito e cobrança dos Estados Unidos, fazendo um paralelo, com o que acontece aqui no nosso Brasil, Nos Estados Unidos, já entrando propriamente aqui no tema, nos Estados Unidos, a inadimplência tem um comportamento absolutamente diferente do que no nosso país, tá? Crédito nos Estados Unidos é muito fácil. Cartão de crédito, ele é quase como se fosse um panfleto que se distribui aqui nas nossas ruas pelo Brasil. E muita gente nesse sentido se enrola fácil, porque inadimplência e crédito no mundo é a mesma coisa. Pode ser Brasil, Estados Unidos, China, Japão, Coreia, onde for. Crédito é crédito e débito é débito. Não tem conversa sobre isso. Lá nos Estados Unidos, o scorecard, ele é quase base fundamental para todo tipo de negociação. As empresas, quando vão distribuir crédito no país, elas normalmente trabalham a questão do scorecard, elas só olham o scorecard. Inclusive, se você tem uma ideia tão interessante, se você cair o teu indicador de scorecard, você pode ter problema desde o aluguel do seu apartamento, com a dissolução do contrato e o dono, que lá eles chamam de senhorio. O senhorio pediu o imóvel de volta porque o teu crédito caiu, e até para conseguir emprego. Lá, quando você vai conseguir emprego, é muito diferente a questão de emprego nos Estados Unidos em detrimento do Brasil, Quando você vai tentar um emprego lá ou uma colocação, eles olham o teu scorecard. Se tu tiver com o scorecard baixo, provavelmente tu vai ter problema em se colocar no mercado nos Estados Unidos. A cobrança nos Estados Unidos, ela funciona perfeitamente. Por quê? Ela é uma cobrança agressiva, baseada nos preceitos legais, Aqui no nosso país, eu costumo dizer que a gente tem uma coisa chamada de síndrome do mendigo. O que é a síndrome do mendigo? A gente é treinado e doutrinado para ser humilhado, para ser humilde ao extremo. E muitas vezes se confunde humildade com subserviência, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá não, lá é os pingos nos is, A gente sabe como é que funciona a América, Os Estados Unidos da América. A empresa de cobrança, que eles denominam Collection Agency, elas compram dívidas por centavos. Aqui no Brasil existe o precedente de se comprar dívida, mas é muito burocrático você comprar uma dívida de uma empresa. Lá é muito fácil, você compra a dívida lá por tostão, por centavo. E a pressão, ela é pesada, ela é muito pesada a pressão. Mais ou menos como a gente funciona aqui, telefonema, carta, a redução de impacto de crédito até por 7 anos e a cobrança judicial, que pode até lá nos Estados Unidos te levar realmente à cadeia. Lá você vai preso por inadimplência. Também existe uma coisa lá nos Estados Unidos da América que na nossa posição como empresa de cobrança é muito bacana, que é o bankruptcy, que é o quê? É a falência pessoal, A dívida fica impagável e, no sentido, o credor ele pede a falência pessoal daquela pessoa, ou seja, acabou negócios, Só vai fazer negócio se tiver dinheiro, sem dinheiro não tem negócio. E culturalmente a pessoa está devendo nos Estados Unidos da América, culturalmente e socialmente ela está aniquilada. Por quê? Porque a cultura de crédito, a cultura de riqueza, a cultura de crescimento econômico nos Estados Unidos, ela é muito forte. Então, se você está inadimplente ou se você tem um score baixo,
teoricamente você é um pária social, né? Você não tem condições de estar convivendo economicamente no meio social. Então, o americano ele se preocupa muito com a questão de inadimplência. Eu queria fazer aqui alguns comparativos para você entender Brasil e Estados Unidos. Primeiro deles, o Brasil, o crédito é restrito, burocrático e um juro absurdo. Questão de crédito no nosso país. Nos Estados Unidos, juro, crédito fácil, taxas de juros compatíveis e pagáveis, e facilidade de negociação, né? Eles têm uma taxa de juros baixa e ainda abrem a condição de você poder negociar na questão de empréstimo, financiamento ou o que seja. O score e o impacto. O Brasil ele tem, como a maioria das pessoas conhece, 3 modalidades de impacto. O SPC, o Serasa e os protestos, né? Quem está negativado abre uma condição de dificuldade de financiamento, de aluguel, até de emprego em alguns casos. Nos Estados Unidos, existe o FICO Score, que lá ele manda em tudo, né? Esse FICO Score. O atraso da tua conta, ele derruba o teu score. Isso impacta até no seguro do teu carro, aluguel do imóvel, vaga de emprego, redução de limite de cartão. Não precisa tu ser cobrado, basta que tu deixe de pagar em dia. Aí vai derrubando os teus scores de crédito. Isso vai trazer problema. Vamos falar da cobrança propriamente dita. No Brasil, existe muita negociação direta, protesto em cartório, negativação e ações judiciais cansativas e demoradas. Existe uma máxima dentro do nosso país que é aquela, né? Com 5 anos eu estou livre da dívida. A dívida prescreve. Existem muitos direitos do consumidor, mas existe também, gente, o direito do credor, que ninguém fala sobre o direito do credor. O direito do credor ele é mais forte do que o direito do devedor. O credor ele pode entrar com execução de dívida, ele pode fazer bloqueio de bens, ele pode fazer rastreio de patrimônio. Tem uma série de fundamentos para o credor que ainda assim é mais forte do que para o devedor, entendeu? Nos Estados Unidos, normalmente a cobrança ela é terceirizada, ou seja, as empresas passam para agências de cobrança, que são as collection agências, que compram as dívidas, né? Elas não cobram, elas compram as dívidas a um preço baixo, né? Que eles chamam de preço de banana, às vezes 5, 10, 15, 20% abaixo do valor da dívida. E aí, meu amigo, é os Estados Unidos, a pressão come forte. O impacto dessas empresas de cobrança é muito forte, realmente forte. Tanto que eles primam logo nem ajuizar a ação, porque lá a justiça funciona, né? A gente sabe como é que funciona, né? Soluções extremas nos 2 ambientes, Brasil e Estados Unidos. No Brasil existe a falência pessoal, que é uma raridade você conseguir isso aqui. E aí, normalmente, o que é que o credor faz? Que a gente trabalha aqui na Dominus para poder resolver esse problema. O credor, ele deixa na gaveta ali, na inadimplência dele, porque não vai ter o que fazer mesmo, e fica ali 5, 6, 7 anos. Naquela situação ali, ele entende como perdido mesmo. A verdade é que ele entende como perdido. Nos Estados Unidos, a agência compra a tua dívida e ela entra logo com a tua falência pessoal. Isso não tem dificuldade não. Se ela prova que tu tá devendo, ela entra com a falência pessoal, acabou. Ela vai fazer a tua falência pessoal. Muita gente nos Estados Unidos, quando chega nesse ponto, que a pessoa sabe que a agência comprou a dívida dela, ele corre logo para pagar ou negociar. Porque ele sabe que lá o negócio pega. O bicho realmente pega lá, entendeu? E a dívida, ela não tem prescrição. Ela não prescreve. Enquanto não for paga, ela não prescreve. Resultado final. Brasil e Estados Unidos. Brasil, inadimplente, sofre socialmente e tem menos escape legal. Inadimplência nos Estados Unidos. Sofre realmente, tem o seu score restrito, tem problemas sérios socialmente falando,
Mas tem a facilidade de talvez se livrar da dívida um pouco mais rápido, porque existe economicamente a ideia de facilitação de negociação. E o povo americano, ele tem uma cultura econômica. O cara sabe que se ele ficar devendo, ele vai ter problema na vida dele durante um bom tempo. Então, teoricamente, o americano ele corre mais rápido para resolver o problema. O brasileiro é mais descansado, ele deixa a coisa fluir, né? Na Domino's, estudando o mecanismo de inadimplência e cobrança a nível mundial, a gente trabalha com a Big Data e com o IA, sistemas específicos e voltados a 1000% para a prática de cobrança. Nós trabalhamos com um sistema de localização onde a gente localiza o devedor, o patrimônio, que para mim no caso é o principal, localizar o patrimônio desse devedor. A gente consegue rastrear pai, mãe, tio, primo, parentes, aderentes e tal e etc, para poder tentar um contato direto com ele. E o engraçado é que isso é mal visto, né? Porque você está tentando receber o que é seu por direito, né? A gente representando os nossos clientes, e ainda assim fica mal visto, né? Porque você está tentando pesquisar a vida, né, daquele inadimplente. Temos multicanais, né, de acesso, que é o SMS, vários aplicativos, robô, voz, tudo automático e veloz para que possa trazer o mais rápido possível a eficiência e a eficácia do resultado, né? Normalmente nos Estados Unidos, comparando ao Brasil, lá existe uma flexibilização em relação às negociações, né? As negociações normalmente elas trabalham até 50% de desconto em juros e multa. Isso aqui na Domino's a gente aplica. E os pagamentos são feitos direto e imediatamente à agência de negociação, à agência de cobrança. Os planos, existe uma flexibilidade de plano, né? Abre-se uma flexibilidade de plano para que a coisa possa ser resolvida. Lá não existem órgãos de defesa do consumidor, porque o órgão de defesa do consumidor ele é bacana, mas ele é mal utilizado. As pessoas não entendem o que é o órgão de defesa do consumidor, e o conciliador do órgão de defesa do consumidor muitas vezes não entende qual é o papel dele naquele lugar que ele está ali. Beleza? Então assim, o nosso Domino's YouTube dessa semana, ele está falando aí de um comparativo Brasil e Estados Unidos. Espero que tenha ficado claro algumas posições em relação a como funciona lá, como funciona aqui. Nosso país ele tem muita coisa ainda para evoluir. Beleza? Domino's, o nosso negócio é cobrança. Fraterno abraço!